Terceira via, esses dias a gente tava com esse negócio na cabeça e a história tava fazendo nossa cabeça literalmente coçar. Sabe quando você vê alguma coisa acontecer e fica, onde é que eu já vi isso antes? Uma pessoa, fala o nome dessa pessoa e você fala que conhece de algum lugar. O fato é que agora, mais do que nunca, tem essa gana de uma terceira via na eleição brasileira por parte de uma elite específica, né? E que, por incrível que pareça, pelo menos para nós, não é tão parecida com a situação da eleição anterior aqui no Brasil. A gente explica esse ponto na nossa visão aí mais para frente, tá? Por isso a gente vai acabar falando um pouco mais de Brasil dessa vez. Então, para eu dar ordem nesse pensamento, quando bateu o martelo na nossa cabeça e veio aquele, sabe aquele eureka, né? Ah, lembrei que é a história, de onde veio essa história de terceira via, a gente resolveu fazer esse programa com uma estrutura de maneira oposta da nossa maneira tradicional. Via de regra é o quê? O que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde, acaba acontecendo aqui no Brasil, certo? Sempre a gente fala, essa é a nossa premissa. Dessa vez vamos ao contrário. Vamos falar aqui do Brasil, o que está acontecendo, e encontrar as raízes do que está acontecendo hoje, lá fora, tá? Já está acontecendo, e aconteceu no passado também. Ou seja, a ideia é a mesma, só que dessa vez partindo do presente para trás. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Por que a terceira via vai implodir de novo? Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma bolinha de semana. Esse é o nosso episódio 53. Dessa vez vamos tentar falar um pouco dessa terceira via. O que teoricamente é isso de verdade e que ecos tem isso no passado, tá? Parece uma coisa meio óbvia, mas eu acho que não é tão óbvio assim não. Antes vamos fazer o nosso jabá terceirizado então para vocês, tá bom? A gente agradece a presença de todo mundo, quem está chegando agora, um abraço especial e pede para entrar lá no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast. Pede também para acompanhar no Spotify, Podcast Addict e no Google Podcast e principalmente também agora no nosso canal lá no YouTube, Saindo da Bolha, né? Vai lá, clica, pede para ser notificado. Pede também para vocês fazerem aquele famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita limpinho, supimpa que detesta o politicamente correto. Pede também para dar um share nas redes sociais, porque as redes sociais escondem a gente, então quando vocês dão um share, a gente recebe um impulso bacana. E finalmente passa o nosso canal no Telegram. Vamos lá. bit.ly com y/Telegram bolha. bit.ly com y/Telegram bolha. Então vamos nós, vamos em frente, vida que segue. Deixa eu contextualizar uma coisa. Pensando nas nossas eleições passadas, tá? E presentes agora, próximo, vamos puxar pela memória e eu tenho certeza que vocês que votaram no Bolsonaro e na eleição anterior passaram por uma situação semelhante a essa que eu vou descrever. Você tá lá no seu canto, sei lá, cortando a unha do dedão do pé com trim, a pessoa sabe que você tá pensando em votar no Bolsonaro no segundo turno, aí vem aquela dúvida se... Ou, sei lá, de repente você no primeiro turno tava lá em dúvida se votaria no Amoedo, não votaria, mas tava, sei lá, tava tendendo a desistir para matar a parada num único turno, né? Será que eu voto no Amoedo? Será que eu voto no X? Será que eu voto no A? Será que eu voto no Bolsonaro no primeiro turno? Será que não é melhor acabar essa porcaria logo antes que o Lula ganhe? Um monte de gente passou por essa situação. E nesse caso, você tinha certeza, como a maior parte das pessoas, certeza, fora a imprensa, né, com as suas pesquisas incríveis, né, era certeza que o Bolsonaro ia para o segundo, né. E aí o sujeito ou a sujeita chegava com o seguinte papo para você. Ah, você está pensando em votar já no Bolsonaro agora? E aí você de repente perguntava, falava, tô achando que sim, pode ser, sei lá, pode ser com vontade, minha vontade, mas as pessoas estavam com uma vontade de terminar logo essa história toda. Às vezes, na época, talvez você preferisse outro candidato, tá? Mas no mínimo você votaria no Bolsonaro no segundo turno, porque PT nem a pau, certo? Não era mais ou menos isso que acontecia em geral com as pessoas? Aí a pessoa chegava e falava assim pra você: ah, você não vai votar no PT, né? De jeito nenhum. E por que não no Ciro? Eu tô pensando em votar no Ciro.
Cara, você sabia que a pessoa ia votar no PT? O cara eu falava até assim, tinha voz rouca, tava comprando o sítio Atibaia pra ficar parecido com o Lula, mas ele fingia que ia votar no Ciro pra tentar te convencer a votar no Ciro também. É um trucão, tá? Era o famoso trucão. Só que era um trucão bobo pra tentar roubar um voto de quem não era petista. Eu não sei vocês, mas eu perdi a conta de quantas vezes eu passei por isso. Eu tô pensando em votar no Ciro, vai nada, eu sabia que você ia votar no Lula. Papo furadíssimo. Era só uma campanha de distração. Tanto é verdade que o Ciro não emplacou, certo? Aquele monte de petista que dizia que ia votar no Ciro, não votou. Aí vamos lembrar a outra passagem, o ele não. Lembra daquele movimento? Ele não, teve gente na rua, aquela coisa toda. Mais uma vez, uma campanha simples de rejeição. E essa, por sinal, era bem tonta, porque tanto faz para quem está em dúvida ou para quem já sabe em quem vai votar, saber que em quem outra pessoa não vai votar é totalmente inútil, além de ser basicamente sinalizador de virtude, né? Mas o que isso tem a ver com terceira via? Máquina do tempo. Pronto, agora a gente volta na nossa programação normal, fazendo o nosso famoso recuo no tempo aí para analisar um pouco o que aconteceu e que nos traz aí para os dias de hoje essa situação. Quem já tinha lá alguma idade para ter interesse político na época, e eu vou chutar que teria que ter hoje uns 40, 45 anos, tinha um grupinho muito animado formado por líderes mundiais, entre eles o Clinton, o Tony Blair, o Gerhard Schröder, e tinha até de passagem lá um primeiro-ministro expresso daqueles italianos, porque lá o gabinete cai que nem água, né? Era como é que chamava? Giuliano Amato, tá? Ele era o primeiro-ministro da Itália. E ainda tinha o nosso querido Fernando Henrique Cardoso também, tá? Com a queda do Muro de Berlim e o sucesso aí do Reagan e da Thatcher, a esquerda mundial estava na lona, né? Países como a Austrália estava passando aí por um período de estagflação na mão de governos trabalhistas. E eles viram o primeiro-ministro deles lá, chamava Bob Hawke, e na sequência o Paul Keating, dar uma pernada aí no trabalhismo tradicional e começaram a buscar uma visão mais de mercado para o seu governo, com vendas de ativo estatal, busca de mais liberdade econômica, e olha que surpresa, só que não, né? A coisa funcionou bem, tá? Ficaram até bem populares na época. Tanto funcionou que a dobradinha lá, o Hawke Keating, entrou em 83 e só saiu em 96. Tá, ficaram um bom tempo lá. E o sucessor deles, que foi o famoso aí John Howard, ficou mais 11 anos continuando esse trabalho aí de um governo com uma visão mais moderna, menos regulatória, tá? Acontece que esse discurso pegava mal para a esquerda, tá? É ruim o trabalhista falar sobre mercado. Era o tal do neoliberalismo. Ser chamado de neoliberal na época era palavrão, né, pelo pessoal de esquerda. Tinha um certo presidente garboso aqui no Brasil que não curtia nada ser chamado de neoliberal. E ele se dizia que ele continuava sendo social-democrata. E é verdade. E a gente ainda chega lá também nesse ponto. Da mesma forma, então, os seus colegas australianos também ficaram com a pele toda empoladinha quando eram chamados de neoliberais na época, tá? E eles cunharam um termo lá na Austrália de Labourism para tentar substituir o neoliberal. Na Inglaterra, o Tony Blair também entrou por essa toada aí e tinha crises depressivas com o termo neoliberal e assumiu um termo criado por um sociólogo inglês chamado Anthony Giddens, tá? Que era a terceira via. Aqui começa. Então, pois bem, o Blair, ao contrário de muitos militantes da esquerda, assim como o Fernando Henrique, que se dizia social-democrata, tinha uma definição muito própria de si mesmo, tá? E como foi ele que falou, a gente tem que acreditar. E aqui, aspas, para como o Tony Blair se descreveu no passado, tá? Vamos lá. Ele dizia o seguinte, aspas, eu sou um socialista. Não por ler um livro que atraiu minha imaginação intelectual, nem por tradição irrefletida, mas porque acredito que, na melhor das hipóteses, o socialismo corresponde mais de perto a uma existência que é racional e moral, tá? Então, para o Tony Blair, que era da turma da terceira via, ser socialista era uma questão moral, beleza? Então, o Blair se via como socialista.
O Schröder, lá da Alemanha, se dizia social-democrata. O Clinton era democrata, ele representava a esquerda americana. O ministro expresso italiano, né, que passou por esse período lá, originalmente também ele era do Partido Socialista Italiano e depois passou para a social-democracia. Então, veja, essa terceira via nada mais era que uma reacomodação pós-muro, em que a esquerda, tanto por necessidade econômica dos países de onde vinham esses líderes, seja porque o modelo de oposição ao capitalismo que existia até recentemente, né, que era o pré-muro de Berlim, tinha literalmente ruído. Essa terceira via era uma acomodação ao centro de políticos, originariamente, que não eram nada centristas, socialistas, sociais-democratas, mais à esquerda. Portanto, a terceira via como conceito na época, o grupo que fazia parte, Fernando Henrique, era apenas, vamos dizer assim, um grupo com muita boa vontade, tá? Um grupo de políticos social-democratas. Basicamente era isso. Terceira via era uma opção entre direita tradicional, tá? Você tinha a direita tradicional e aí, não tendo mais aquele socialismo soviético, veio a turma da terceira via. A direita tradicional venceu a batalha contra o comunismo e a turma do comunismo tinha que se reenquadrar, senão não ia ter mais nenhum lugar no espaço político. O fim da terceira via. A terceira via teve o seu momento aí de destaque no panorama internacional, mas foi rapidamente, bem rapidinho, assim, em termos históricos, desaparecendo do discurso geral das pessoas, tá? Pouco a pouco, os líderes que festejavam o agrupamento foram abandonando a expressão, eles mesmos, tá? Até que nunca mais se falou a respeito, a não ser com uma visão histórica de passado. As razões para esse derretimento relativamente rápido, e nós estamos falando aí de, 10 anos, vamos dizer assim, entre o ápice e o final, são bastante interessantes e eu queria que vocês ficassem de olho nessas razões e vejam se vocês não encontram um paralelo local aqui no Brasil, no momento atual, tá? A ideia de uma terceira via que se acomodava no centro, entre o conservadorismo e as visões mais extremadas da esquerda, era falsa, era deslocada. Se o movimento queria ter características centristas, cadê os representantes da centro-direita nesse clubinho? Não tinha, né? Pega lá de novo. Era o Schröder, era o Blair, era o Hawke, era o Clinton, era essa turma de sempre, tá? Não tinha centro-direita aí. Então, como é que eu me encaixo no centro? Há quem tente colocar nessa história toda aí para dar uma justificada no discurso o ex-ministro espanhol lá, o Aznar, na época que ele era a centro-direita, mas será mesmo? Não sei, não me parece muito não. E sim, o Clinton e sua turma também haviam tomado um certo cuidado para trazer o Partido Democrata mais para o centro, como resultado a esquerda está perdendo o espaço, tá? Principalmente depois que o partido passou por um processo aí de uma surra de sabonete enrolado na toalha com o reaganismo lá nos Estados Unidos. Eles precisavam estar mais próximos do modelo vencedor. Mas não foi um modelo, assim, um movimento natural, vamos dizer assim, essa turma democrata tentar se aproximar um pouco do reaganismo, não. Foi um movimento preparado, criado, pensado. Eles criaram um grupo chamado Democratic Leadership Council, DLC, em 85, exatamente para se preparar para esse momento. Mas sendo todo esse movimento apenas uma acomodação para os interesses partidários dos tradicionais partidos de esquerda, o fato é que a terceira via, de verdade, era um movimento vazio. Ela não tinha proposta específica, tá? Ela ia aproveitando um pouco daqui e outro pouco dali para tentar fazer esse encontro aí entre economia de mercado com um enfoque social. Tanto é verdade que já no início dos anos 2000, a expressão third way, a terceira via, praticamente não era mais citada nem em publicações, tá? Ou seja, em jornais, etc, tal, em revistas, e nem em trabalho acadêmico. Sumiu, evaporou, não tinha mais o que falar a respeito. Pior, com o passar do tempo, as lideranças de terceira via foram perdendo suas eleições e pegando o caminho da roça lá, voltando para casa. Primeiro foram o Paul Keating da Austrália, foi embora em 96, entrou no lugar dele o John Howard, que era de centro-direita.
O Amato, lá, o italiano, foi embora em 2001 e no lugar dele entrou o Berlusconi, não preciso falar nada. O FHC perdeu para Lula em 2003, que foi um dos poucos casos em que aspas, terceira via perdeu para um candidato mais à esquerda. Ele foi a exceção à regra. O Gerhard Schröder ainda foi até 2005, deu lugar para Merkel, que era democracia cristã. O Tony Blair esticou até 2007, mas lá no final do período dele já estava até amiguinho do George Bush, guerra do Iraque, etc. Tal, tá? Então, assim, não gerou nenhum filho importante, não gerou nenhuma continuidade importante esse movimento Terceira Via. Agora, convenhamos, se a Terceira Via fosse um movimento de fato, um movimento político, uma ideia de grande mudança na sociedade, ela poderia depender só de políticos com cargos eleitos, em cargos naquele determinado momento para sua existência, ou seja, sem nenhum político eleito não tem movimento? Não, isso não faz nenhum sentido. É a mesma coisa que imaginar, por exemplo, se você imaginar o Partido Comunista do Brasil, não está aqui no Brasil até hoje, ele tem um conceito, goste ele ou não, mas nunca elegeu ninguém, e nem por isso o partido desapareceu, certo? Então, não seria um conceito, um conjunto de ideias que sobreviveria independente de quem estivesse no poder. Ora estaria dentro, ora está fora, mas o conceito tem que continuar. É como acontece com o conservadorismo. Ele continua sempre existindo, o liberalismo continua existindo, socialismo idem. A terceira via, então, era basicamente um rótulo, tá? Era um rótulo sem profundidade, para esconder um certo desconforto, no caso de um político ou administração ser chamado de neoliberal. Tá, mas o que isso tem a ver com o nosso momento aqui? Tudo. Tem tudo a ver. Vamos recapitular. Na verdade, vamos fazer um paralelo dessas histórias e por que eu digo para vocês com um pouco de presunção, se me permite, fazendo a nossa famosa bola de cristal, que a gente evita, né? De que a ideia de um candidato aqui no Brasil de terceira via para as próximas eleições contra Bolsonaro e Lula esbarra em alguns obstáculos muito, muito importantes e que a gente não acredita, em definitivo não acredita mesmo, que eles sejam superados até as eleições. Quer ver? Vamos lá, por partes. Vamos fazer um paralelo, lembrando, hein? Paralelo da história de terceira via. Primeiro, a terceira via não é uma ideia sincera, tá? A gente não acredita que, dentre as lideranças políticas atuais aí que discutem essa ideia agora no Brasil, isso seja um desejo real. Não tem como ver, dentre esses caras aí, esses participantes que estão se reunindo, que sentam para discutir, como teve essa última reunião aí, chamada pelo Mandetta, se não me engano, nenhum tipo de direcionamento, vamos chamar de patriótico, tá? No sentido de sentar para discutir, vamos buscar o melhor para o país. Não é isso. A discussão desses caras hoje é meramente político-partidária. Alguém está vendo com muito pouca inteligência política um espaço no que eles e a imprensa chama de centro para uma candidatura? Não, né? Pois é. E com isso vem o ponto seguinte. Discutem-se, que é o item 2, tá? Discutem-se nomes e não ideias. Como eu falei acima, enquanto se discutem nomes e não ideias, cria-se uma barreira de se encontrar um nome mais forte para o Lula do que o Lula e que o Bolsonaro, certo? E eles já estão aí no mercado de velho. Ora, isso não é alguma coisa assim, achar um nome forte, representativo, com apelo popular, não é uma coisa que você abre a gaveta e acha por acaso, né? Tem que estar aí de algum lugar. Os caras estão parecendo vendedor de sapato. Aparece o nome, eles jogam em cima dele e falam, e esse? Aí você fala, nossa, que porcaria. E o Danilo Gentili? Não, por favor, não, Danilo Gentili. Aí Luciano Huck? Não, Luciano Huck não, por favor. É isso que os caras estão fazendo. Eles ficam jogando o nomezinho para ver se cola alguma coisa. Não é assim que você vai deixar uma liderança política nacional. Se houvesse outro nome forte além de Lula e Bolsonaro, o Ciro, por exemplo, é claro que esse nome já estaria na boca do povo faz tempo. E veja, eu não estou dizendo nem que o Ciro é a terceira via. O cara já está mastigado, não é nem castigado, tá? O cara já está mastigado mesmo pelo seu histórico político. E não tem nenhum, eu acho que esse é o ponto mais importante, não tem nenhum grande grupo social ao lado dele. O Ciro é o Ciro, tá? Aliás, na nossa visão, essa é a razão, porque ele nunca foi para frente. Se tivesse algum grupo social junto dele, ele já teria sido um candidato mais viável no passado. E ele nunca foi. Não é agora que vai ser.
No máximo, o Ciro foi aquele tapa-buraco que a gente falou lá no começo do episódio, o pessoal tentando votar nele para dividir voto do Bolsonaro, que é uma coisa mais infantil do mundo que eu consigo imaginar. Então, gente, se não tem nomes, no mínimo, deveria existir um conjunto de ideias realmente super atrativas e vincular essas ideias a um nome com o passar do tempo. Fala, olha, nossas propostas são essas, e esse cara vai ser o cara que vai levar para frente. Não existe isso. Igualzinho a terceira via lá de trás, que a gente falou, não tem ideias. A tal da terceira via não tem sequer um conjunto de ideias para apresentar para a sociedade. E honestamente, gente, isso de verdade é patético, tá? E disso vem o nosso terceiro ponto, tá? Que é o seguinte, sem ideias, sem nomes, é só rejeição. A terceira via é uma campanha de rejeição pura e pior, de uma grande rejeição que está muito mais focada em uma parcela estrita da elite brasileira. Não existe um grande movimento social sem povo, certo? A ideia de que se pode mudar alguma coisa em um país sem apoio de uma grande parcela da população, do povo, da população humilde, de grande fatia da classe média, é totalmente elitista. Portanto, a tal da terceira via brasileira, assim como a tal da terceira via lá atrás, é uma ideia totalmente elitista. E o quarto e último ponto. A terceira via é desequilibrada. Eu não estou falando de valores, tá? Não estou julgando, e muito menos de valores psicológicos desequilibrados, mas vamos voltar no que a gente falou lá atrás. A ideia de terceira via como nomenclatura requentada, que é isso que nos parece muito mais, é um movimento onde somente sociais-democratas se sentem mais confortáveis. Não é por acaso que a gente está vendo quem está se reunindo, certo? A famosa terceira via lá dos tempos do Clinton, que era democrata, do Blair, que era Labour, o Schroeder, que era SPD, né, o socialista alemão, o Bob Hawke da Austrália e depois o sucessor dele, que era Labour também, e até mesmo o Fernando Henrique, social-democrata, e depois tentaram encaixar o Menem também na marra, que era peronista. Eram todos políticos de esquerda, que eram capitalistas, ok, mas sem nenhuma visão de menor Estado real. Não tinha espaço para centro-direita no clubinho na época, assim como também não tem espaço para o clubinho atual. Até porque a centro-direita no Brasil não tem um partido representado hoje tão forte assim. Quem que poderia ser, que foi cogitado lá no meio, o Amoedo, para ser esse candidato à terceira via? Será? O Novo poderia ser esse partido de centro-direita? Mas complicado porque, além do Novo estar cindido entre liderança e muitos seus representantes, muitos novistas, e aí eu vou pedir desculpa para aqueles nos ouvir, têm umas posições meio extravagantes para serem chamados de liberais de direita. Vou dar um exemplo. Apoiar a eleição do Biden, torcer pelo Biden lá nos Estados Unidos, que tinha uma plataforma basicamente de aumento de imposto, reversão no processo de regulamentação do Estado, intervenção no Estado na economia por meio do programa lá, o Green New Deal, apoio à pauta identitária, é um monte de coisa que não tem nada a ver com direita liberal e que essa turma achava que era bacana, ou pelo menos que o Biden era bacana, tá? Então, mas não dá para dissociar o candidato da plataforma. Portanto, sem uma centro-direita, não existe terceira via, porque como lógica ela deveria encampar todo o grande centro político do país, certo? A terceira via não é espaço confortável para a centro-direita via de regra, e o caso brasileiro não é exceção. Enfim, gente, a terceira via para 2022 é apenas uma vontade para alguns, tá? Eu não consigo discutir essa história de terceira via com seriedade, honestamente. Enquanto o assunto girar em torno de Mandetta, Danilo Gentili, Luciano Huck, e sinto muito, Amoedo, que foi até agora, me parece muito mais alguma forma de se tentar salvar a pele, sabe? Para não dizer que se gosta do que tá aí à disposição política. Não, eu sou limpinho, eu não gosto de nada que tá aqui, tá? É a mesma coisa dizer que a terceira via, ser a favor da terceira via, limpa a barra, tá? Ele é um discurso que serve como desinfetante político e distancia aí quem tá falando de tudo que está aí. A pessoa é mais impoluta, ela é basicamente uma pessoa mais limpa que as outras, porque ela não aceita votar nem no PT e nem no Bolsonaro. Mas vamos combinar, gente, em que momento a política brasileira foi limpinha? Quem já votou em Dilma? Quem já votou em Serra?
Aécio, Lula, Collor, Alckmin, Marina, Ciro, então que atire a primeira pedra, porque daqui do passado eu não vejo nada muito melhor. É isso aí, pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo, pede desculpa aí ter mudado um pouco o nosso roteiro tradicional, tanto do presente para o passado, quanto falar mais de política doméstica, né, que não é muito nosso padrão, mas é que são dois assuntos que estão enchendo um pouco o saco da gente falar de Covid e falar de terceira via, o assunto chato. É isso aí, vou pedir então fazer o nosso jabazinho expressíssimo. Vamos lá, entrar no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcasts, tá? Seguir também, possível, lá no nosso canal do YouTube, nosso canal novinho, tá crescendo, estamos felizes. Saindo da Bolha é o nome do canal, evidentemente. Fazer o share desse programa nas redes sociais e, finalmente, também pedir para fazer o Boca a Boca Sarado, onde vocês contam que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto. E, finalmente, passar o nosso Telegram. bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. Vamos lá, semana começando, força para todo mundo, muita paz, muito trabalho, um pouco de dinheiro a mais no bolso, quem sabe a gente reverte essa situação o quanto antes, tá bom? Grande abraço, fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da Bolha.